bem? Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga. Eu estou aqui a convite da Secretaria Municipal de Saúde de Estiva, através da referência técnica em saúde mental, o psicólogo Diego Alcântara, que me convidou para falar um pouco sobre autismo. Antes de começar a falar sobre autismo, eu vou falar um pouco da minha formação. Como eu já falei anteriormente, eu sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, tenho mestrado pela PUC de São Paulo e doutorado pela Universidade Federal do Pará. Atualmente eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Bom, para começar a falar um pouco sobre autismo, o objetivo da gente aqui é que vocês conheçam um pouco sobre as características desse transtorno e conheçam um pouco, de maneira genérica, como que é o tratamento, tá? O autismo, ou falando mais corretamente, transtorno do espectro autista, que a sigla é TEA, é um transtorno do desenvolvimento que tem duas características básicas, de acordo com a classificação mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, que é o DSM-5. Então, o primeiro pilar diagnóstico do TEA são prejuízos na comunicação e interação social. Então, pessoas que são diagnosticadas com TEA geralmente vão ter prejuízos nessas áreas, tá? Outro pilar são os comportamentos repetitivos ou estereotipados, o interesse em rotinas e padrões fixos, Os comportamentos repetitivos, a gente dá um nome para ele de estereotipia, tá? Elas podem ser motoras, elas podem ser vocais, enfim. Então, para uma pessoa ser diagnosticada com TEA, ela tem que atender a esses dois pilares. Ela tem que apresentar déficits ou prejuízos na comunicação e na interação social e também apresentar padrões repetitivos e interesses restritos aí, de comportamento, certo? O diagnóstico de TEA, ele é feito fechado, vamos dizer assim, por volta, se for precocemente, aí por volta de uns 3 anos de idade, tá? Que é quando o médico que diagnostica, o pediatra, o neuropediatra ou o psiquiatra, diagnostica a criança, Isso se for precoce. O que acontece? O diagnóstico de TEA é um diagnóstico clínico. Significa que você não tem um exame que é feito e que vai acusar ali alguma alteração biológica ou orgânica que está sistematicamente correlacionada com TEA, como você tem, por exemplo, na síndrome de Down. Então, o diagnóstico é clínico, ou seja, o médico ele vai olhar para os comportamentos que aquele indivíduo está apresentando, ele vai fazer entrevista com os cuidadores, pessoas significativas a respeito desses comportamentos e ele vai chegar a uma conclusão ou a um diagnóstico de se essa criança, essa pessoa tem ou não tem transtorno do espectro autista, tá? Então, mais ou menos por volta dos 3 anos já é possível fechar um diagnóstico. Fechado um diagnóstico, ou seja, se a criança tiver sido diagnosticada com TEA, você também tem uma classificação na literatura dos níveis, ou graus do TEA, Você tem 3 níveis, nível 1 ao nível 3. O nível 1 é um nível que é classificado de acordo com o grau de suporte que essa pessoa vai precisar para viver, para conseguir desempenhar suas funções do dia a dia, vamos dizer assim, Então, o nível 1, que seria o leve, ele precisa de pouco suporte, Significa que é uma pessoa que consegue ter interações verbais, ela tem uma linguagem minimamente desenvolvida, consegue fazer algumas trocas sociais, tem até interesses restritos ou comportamentos estereotipados, mas isso não afeta de maneira muito significativa o funcionamento dela na comunidade. Então, ela precisa ali de um pouco de suporte daqueles que convivem com ela para ela conseguir desempenhar suas atividades, mas não nada significativo, Esse é o nível 1, que seria o leve. O nível 2, que é o nível moderado, significa que ela já precisa de um suporte substancial. Já é um indivíduo que vai ter uma linguagem menos desenvolvida, talvez ele consiga aí se comunicar com algumas frases, algumas palavras, mas nada muito elaborado. É um indivíduo que já vai ter mais dificuldade nas trocas sociais e
vai ter mais, vamos dizer assim, mais presença de comportamentos estereotipados, interesses restritos, que aí já começam a afetar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, para essa pessoa conseguir desempenhar as atividades dela no dia a dia, né, conseguir fazer as coisas que ela precisa fazer, ela já vai precisar de um suporte daqueles que convivem com ela, e esse suporte já é significativo, ele é substancial. E a gente tem o nível 3, que seria o grave, né, vamos dizer assim, que é um indivíduo que precisa de um suporte muito substancial, né, um indivíduo que vai precisar de muito suporte, de muitas adaptações por parte da comunidade, por parte dos contextos onde ele frequenta, para que ele possa desempenhar suas atividades. Então, é um indivíduo que tem poucas habilidades de linguagem, talvez seja um indivíduo que não desenvolva a linguagem vocal, né? Um indivíduo que não se comunique vocalmente, né? É um indivíduo que vai ter bastante padrão de comportamento repetitivo, interesses restritos, e isso vai afetar significativamente as suas relações sociais. Então ele vai precisar de muita ajuda, tá certo? Então você também tem essa classificação que é feita na literatura no DSM-5. Bom, isso que eu tô falando para vocês é acerca do diagnóstico, né? Como eu disse anteriormente, em geral, quando ele é fechado precocemente, significa que ele é fechado ali por volta de uns 3 anos de idade. É muito importante que você feche o diagnóstico, que você tenha, né? Ou pelo menos que, se você não fecha um diagnóstico, que você já tenha alguma certa suspeita e que você já se encaminhe para o tratamento, encaminhe seu filho para o tratamento o mais cedo possível. Por quê? Porque a gente tem evidências na literatura de que a intervenção, quanto mais precoce, ou seja, até os 5 anos de idade, que é aquilo que a gente classifica de intervenção precoce, e intensiva, ou seja, muitas horas semanais, é a intervenção que tem produzido melhores resultados no sentido de ganho de habilidades e redução de possíveis problemas de comportamento, tá? Então, a gente sempre levanta essa bandeira de que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce e intensiva, ela tem que ser uma prioridade, tá? Mas mesmo assim, né, antes dos 3 anos, que é onde é possível ali do médico fazer fechar o diagnóstico, já é possível que você identifique o que a gente chama de alguns sinais precoces do TEA, né? Que são comportamentos ou déficits comportamentais ou ausências, vamos dizer assim, de comportamentos que tem que chamar a atenção dos cuidadores, porque eles deveriam estar presentes naquela etapa do desenvolvimento da criança, né? Esses sinais precoces, eles são bons preditores de um possível diagnóstico futuro de TEA. Então, a gente tem aí alguns trabalhos que documentam que mais ou menos 75% das crianças que tiveram sinais precoces apresentaram o diagnóstico depois de TEA, ou seja, o fechamento de diagnóstico foi possível, né? Esses sinais precoces, existem alguns, mas eu vou falar para vocês de 2 ou 3 que eu considero mais importantes. O primeiro deles é a atenção compartilhada, né? A atenção compartilhada geralmente está presente já no desenvolvimento das crianças típicas até 1 ano de idade, até 12 meses. O que é a atenção compartilhada, basicamente? É quando a criança consegue observar o interesse do adulto num determinado objeto, numa determinada pessoa, e ela consegue compartilhar esse interesse. Então, por exemplo, eu, mãe, tô com meu filho na rua e eu vejo um cachorro diferente. E aí, quando eu vejo esse cachorro diferente, eu olho para o cachorro e posso apontar para minha criança: olha lá o cachorro. A criança olha para mim primeiro, ela observa que eu identifiquei um item de interesse, e aí ela olha para a direção para a qual eu estou olhando ou apontando. Então, isso é fazer esse comportamento, a gente chama de atenção compartilhada. Ela está compartilhando o interesse com o adulto, que nesse caso teve iniciação pelo adulto, fui eu que comecei a interação. Mas ela também pode começar pela criança, né? Então, a criança vê um objeto interessante ou um animal, uma coisa interessante ali naquele contexto, e ela aponta para aquilo, olha para o adulto e aponta, e aí o adulto compartilha o interesse. Então, aí a iniciação foi dela. Então, este comportamento de apontar para um item de interesse ali para mostrar, né, a função é essa, ela está mostrando para você
o item ou o objeto, isso é o que a gente chama de atenção compartilhada. Quando isso não ocorre até os 12 meses, a gente chama de uma bandeira vermelha do desenvolvimento, né? Então precisa prestar atenção, porque é um comportamento que é típico no desenvolvimento das crianças. Outro comportamento importante é o comportamento de atentar quando se é chamado pelo nome, orientar visualmente para a direção da pessoa que chamou o nome da criança. Então, se você observar, as crianças típicas, mais ou menos ali pelos 6 meses, elas já fazem isso. Então, se ela está no colo do pai, no colo da mãe, no colo da tia, quando o pai chama, ela consegue olhar para a direção de onde veio a voz do pai, né? Quando o pai chama o nome dela, por exemplo. Se isso não acontece, se você não observa o bebê fazendo isso ali depois, né, de 6 meses aí para frente, também pode ser considerado uma bandeira vermelha, precisa ficar atento, né? Outro comportamento importante é o comportamento de rastreamento visual. Em geral, os bebês muito pequenininhos, né, ali uns 3 meses já, conseguem fazer rastreamento de objetos coloridos, brilhantes e das pessoas no ambiente. Então, se o pai muda, né, fica andando na sala de lá para cá e a mãe anda, você observa que o bebê ele acompanha com o olho. E a mesma coisa se tiver um brinquedo, alguma coisa interessante. Se esse comportamento também não ocorre, também é uma bandeira vermelha, né? Então, por que a gente diz que eles são bandeiras vermelhas? Porque são comportamentos que são bons preditores de um possível fechamento de diagnóstico no futuro, tá? Então aí, sempre que os pais observam, né, a ausência desses comportamentos, é importante que se procure um pediatra da criança, né, e se relate para o pediatra que você tem observado que esses comportamentos não estão acontecendo, tá? Existem outros que também estão descritos na literatura que são importantes, tudo bem? Bom, em fechado o diagnóstico, ou até se você não conseguiu fechar o diagnóstico, mas há uma suspeita, é importante que você procure intervenção, né? Porque a intervenção precoce, ela tem melhores resultados, vamos dizer assim. Como que é essa intervenção? Essa intervenção, ela é multidisciplinar, ou seja, você tem vários profissionais envolvidos. Você tem o médico, você tem o psicólogo, você tem o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, você pode ter, às vezes, fisioterapeuta, depender da demanda da criança, educador físico, etc. É importante que essa equipe esteja integrada no sentido de trabalhar nos mesmos objetivos, né? Então, quais são as habilidades que a criança precisa desenvolver e como elas serão desenvolvidas, e se houver algum comportamento que atrapalhe o desenvolvimento dessas habilidades, ele vai precisar ser reduzido. Então, como que isso será feito? Então, quando a criança é muito pequenininha, geralmente ela tem poucos comportamentos que atrapalham o desenvolvimento de outros, mas se eles existirem, você vai precisar endereçá-los na intervenção, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, não quero me alongar demais, espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês entenderem um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. Um abraço!